Olá pessoal, tudo bem? Saudações, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo sobre a série de filosofia que estamos gravando. E se você não viu os vídeos anteriores, clica aqui no card acima e acompanhe essa série que se iniciou falando justamente sobre as origens do pensamento filosófico. E no vídeo anterior, nós havíamos falado que a posição dominante para o nascimento da filosofia era justamente uma síntese entre a tese chamada de o milagre grego e também a tese chamada de a influência do Oriente. Justamente essas duas características teriam proporcionado que a filosofia nascesse com um elemento muito decisivo que era a característica da religião grega, ou seja, os gregos acreditavam em deuses muito naturais, que poderiam ser encontrados a qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer hora. E por que essa característica do pensamento grego, da religião grega, teria influenciado decisivamente o pensamento filosófico? Justamente porque a falta de crença ou a falta de uma característica e de uma prática relacionada ao sobrenatural ligava de saída, enquanto o pensamento mítico e religioso, o grego com o próprio mundo natural. Era tão natural acreditar em deuses, era tão capaz de ser encontrados os deuses no meio do caminho, que o pensamento grego já estava muito ligado a este mundo físico. Portanto, era muito mais natural que ele procurasse as causas para todas as suas questões neste mundo imanente, não precisando recorrer, portanto, a um mundo transcendente ou sobrenatural. E também, como característica do nascimento do pensamento filosófico, nós temos uma grande curiosidade. O pai da filosofia foi o Tales de Mileto, no século VII a.C. Nós sabemos que todos esses filósofos do século VII até o século V, eles são chamados de filósofos pré-socráticos, porque vieram antes do Sócrates, um grande pensador do século V e que falaremos dele em vídeos posteriores. Todos esses filósofos pré-socráticos, eles não têm nenhuma obra, nenhum livro completo acerca do seu pensamento. Os historiadores dizem que eles escreveram muito, eles têm muito conteúdo produzido, porém um conteúdo perdido. Hoje o que nós sabemos sobre os filósofos pré-socráticos são alguns fragmentos que foram encontrados em relação aos seus pensamentos ou testemunhos de outros filósofos grandes que falaram sobre eles. Então, o primeiro filósofo, chamado Tales de Mileto, não possui nenhum documento direto atribuído ao seu pensamento. O que nós temos são algumas frases que talvez ele tivesse dito e que são testemunhadas por outros pensadores da história. E a filosofia teria começado simplesmente com uma única frase, chamada "tudo é água". Você olha para uma frase como essa e se questiona, mas como que uma frase simples como essa, onde se diz "tudo é água", teria inaugurado toda uma grande novidade e ruptura com o pensamento religioso mítico da época? O que tem de tão genial, o que tem de tão novo numa frase como essa "tudo é água"? E é por isso que nós precisamos analisar essa frase de perto para podermos entender exatamente como a filosofia é inaugurada. Primeiro de tudo, já começa a ter uma questão lógica, uma questão muito curiosa, porque se você está falando que tudo é, ou seja, tudo são todas as coisas, sem nenhuma exceção. Mas se nós já estamos falando que tudo é uma outra coisa, chamada de água, já começa a se colocar um grande enigma para o pensamento. Como que todas as coisas podem ser apenas uma outra coisa? Isso já é uma grande questão para se pensar. Outra forma que está por trás dessa afirmação do Tales é justamente que, quando nós nos referimos à palavra tudo ou todas as coisas, nós estamos também nos referindo à multiplicidade da vida, ou ao múltiplo, como alguns filósofos vão chamar posteriormente. E nós estamos querendo dizer que o múltiplo, ou todas as coisas múltiplas que existem, são apenas uma única coisa, ou é apenas uma única coisa, simbolizada pela palavra água. Ou seja, o múltiplo é um. Uma outra forma que também pode ser interpretada a partir da frase "tudo é água" é que todas as coisas são diferentes. Todas as coisas diferentes têm, no fundo, apenas uma única essência igual, ou seja, o diferente
é semelhante, ou o diferente é igual. Se nós substituirmos, então, a palavra tudo por o múltiplo, pelo diferente, por todas as coisas que existem, e substituirmos a palavra água apenas pela palavra uma essência, ou o semelhante, o igual, nós já começamos então a esboçar e perceber que uma frase tão aparentemente ingênua como essa, tudo é água, esconde uma grande novidade do pensamento. E por aqui você já percebe que ao iniciarmos a filosofia já estamos adentrando num campo um pouco mais abstrato do que aparentemente poderíamos pensar num primeiro momento. Vamos olhar um pouco mais de perto para essa frase tudo é água e perceber, por exemplo, que quando Tales se utiliza da palavra água, nós podemos fazer uma pergunta: que tipo de elemento ele está se referindo? Será que ele está se referindo à água tal como nós conhecemos? A água física, a água mineral que nós percebemos, que nós bebemos, que nós nos hidratamos, que nós encontramos nos rios e nos mares? Ou será que a palavra água é apenas uma metáfora para alguma outra coisa que ele estava querendo dizer? É nessa linha que eu sigo, é nessa linha que eu estou apresentando, como outros pensadores já propuseram também, de que a palavra água não se refere necessariamente a um elemento mineral. A palavra água é apenas uma metáfora para se referir a uma essência de todas as coisas. E por que a palavra água é justamente escolhida pelo Tales? Talvez uma das grandes questões é pela característica que a água tem. Ou seja, a água é um elemento que abraça todas as coisas. Se nós utilizarmos uma metáfora do oceano como se fosse uma metáfora da vida, nós percebemos que todas as coisas e todos os seres acontecem dentro do oceano. A água engloba todas as coisas. A água também tem uma característica de ser transparente, ou seja, ela está em todas as coisas, ou todas as coisas estão imersas dentro da água, porém é como se a própria água não fosse vista pela sua característica de transparência. Talvez, se nós compreendermos a palavra água tal como compreendemos o termo Deus, pode começar a ficar um pouco mais fácil de fazer essa analogia e de compreender o que o Tales estava querendo dizer. Quando o Tales dizia tudo é água, ele está querendo dizer que existe uma essência invisível, transparente, que abraça todas as coisas, dos quais todas as coisas estão mergulhadas. Uma única essência que perpassa e que atravessa todas as coisas, por mais diferentes que essas coisas sejam. Ou seja, era um tipo de pensamento que estava rompendo com um pensamento religioso, mítico, e que estava então afirmando uma essência muito mais natural, presente apenas no mundo imanente. Conseguiu compreender esse vídeo? Gostou? Discorda? Concorda? Quer deixar os seus comentários? Escreva aqui embaixo, vamos continuar conversando a respeito desse assunto. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.